dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E a partir desse dia, então, consideramos essa como sendo o marco da reforma protestante. É importante percebermos que Martinho Lutero não tinha a intenção de dividir a sua igreja. Como monge da igreja, ele tinha o interesse de fazer o que é correto. Então a reforma não começou em um tribunal, a reforma não começou também numa conversa com o Papa, não começou num concílio, nem mesmo numa assembleia de comunidade ou paróquia. A reforma começou dentro do quarto. Martinho Lutero, estudando a palavra de Deus, ele percebeu que não dava para seguir do mesmo modo que muitos outros estavam ensinando, falando de Deus, mas a doutrina da igreja não estava em conformidade com a palavra. Então, buscando fazer com que a igreja seguisse exatamente o que o Evangelho de Jesus Cristo diz, é que surgiu a reforma. E por isso ele deu ênfase no estudo da palavra e, claro, traduziu a Bíblia para a língua alemã, para que todo o povo pudesse ler as Sagradas Escrituras. Sendo um tempo em que também o analfabetismo era muito alto, Lutero incentivou para que meninos e meninas pudessem ser enviadas à escola para aprenderem a ler e escrever e assim estudarem a Santa Palavra de Deus e seguirem pelo caminho da sua justiça. Somente Cristo, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Essa afirmação é tão importante na redescoberta de Lutero, que será por isso que mais tarde esse grupo reformado será chamado de evangélico, porque tem um apreço muito grande aos ensinamentos de Jesus e à pessoa de Jesus, sua vida, mas fundamentalmente sua obra de sacrifício, de morte e de ressurreição. Não há ninguém igual. O acesso a Deus ou passa por Ele ou não passa. Não importa quanto você ou buscamos a Deus, se Jesus Cristo não estiver no centro da nossa devoção, tudo estará perdido. É somente a graça, pois pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É presente de Deus em Jesus Cristo para nossa salvação. Lutero percebeu em sua época que a igreja estava comercializando os dons da fé e as pessoas só teriam acesso a Deus, as suas orações só seriam ouvidas se elas pagassem alguma indulgência para a igreja. Lutero, ao perceber que o Evangelho diz: todo o preço já foi pago e o preço foi pago por Jesus na cruz. Ele derramou o seu puro e precioso sangue para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Somente a fé, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. A fé é a chave para acessarmos a graça de Deus por meio de Cristo revelado nas Escrituras. A fé não é só uma força, uma energia ou apenas um bom sentimento sobre o que vai acontecer no futuro. A fé é essa cola que nos une a Deus e nos leva a uma vida de devoção e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. No passado foi assim que os profetas chamaram o povo para observar a lei de Deus, e também em todos os tempos e épocas, em todos os lugares onde houve um avivamento na igreja. Isto aconteceu porque alguém voltou a estudar as Sagradas Escrituras e a observar e ensinar o que Deus mandou. Na Bíblia nós sabemos que tem dois tipos de palavra: aquilo que Deus nos ordena fazer e aquilo que Deus nos prometeu que Ele fará por nós. Isso é lei e evangelho, isso é lei e graça, é lei e promessa para nós.
que em nosso tempo de tantas lutas e dificuldades, possamos voltar a estudar as Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo faça um verdadeiro avivamento na igreja nos dias de hoje e que nós possamos viver a verdadeira fé evangélica, a verdadeira fé bíblica. Que Deus assim nos abençoe. Um abençoado dia da Reforma.